Prezados estudantes, nós vamos falar hoje sobre geometria plana e geometria espacial. Essas são aulas fundamentais de matemática envolvendo conteúdos para o pré-cálculo. Meu nome é professor Gerson Ubrich, sou professor da área de matemática e estatística do IFSC. Então, falando sobre geometria plana. Aqui nós temos algumas figuras, o triângulo, um retângulo, um quadrado, um trapézio, um losango e um círculo. Então aqui nós temos as áreas, as fórmulas das áreas dessas figuras. Por exemplo, retângulo, a área é a medida da base vezes a medida da altura. Então a área, base, vezes a altura. O triângulo já é a área, base vezes altura sobre 2. Essas figuras, todas, elas são derivadas da ideia da área do quadrado e do retângulo. Por exemplo, tem aqui um retângulo. A área dele é a medida da base, que é essa parte aqui, né? Base, vezes a sua altura H. Agora, se eu pego um triângulo, por exemplo, tem um triângulo aqui. Esse triângulo, a área do triângulo, a nossa área do triângulo, área é igual à medida da base vezes a medida da altura, tudo isso sobre 2. De onde que vem isso aqui? Então, por exemplo, se eu fizesse aqui, a partir desse triângulo, fizesse um retângulo, vou colocar de outra cor aqui, fizesse um retângulo aqui, vocês vão ver que esse triângulo é exatamente metade da área, o triângulo em preto é metade da área do retângulo em vermelho, porque cada uma dessas linhas em preto aqui é diagonal deste retângulo aqui. Portanto, essa área que eu vou colorir aqui de vermelho, ou melhor, pegar uma outra cor aqui de amarelo, desfazer aqui, essa área que eu colorir aqui, então, é igual a essa área que eu colori aqui. Elas são áreas idênticas. O valor dessa área aqui, que eu colori em verde aqui, é idêntico a essa área aqui em azul. Então, é razoável, nota-se, portanto, que a área desse triângulo que ficou em azul é a metade da área desse retângulo todo aqui. Então, por isso que é a medida da base vezes a medida da altura sobre 2. E assim por diante, as outras figuras, elas podem ser derivadas aqui do retângulo ou do quadrado, tá? Trapézio também. Se eu corto esses dois pedaços aqui fora e giro o trapézio, faço mais um aqui do lado, então vou ter a nova base, vai ser a soma da base maior e a base menor, vezes a altura dividido por 2. Eu não vou deduzir essas fórmulas todas aqui, tá? Porque seria um trabalho grande e eu não quero deixar muito longo essa aula também, tá? Então, por exemplo, o losango aqui também, eu podia fechar aqui facilmente um retângulo, aqui vocês veriam que a área do losango é a metade da área desse retângulo. Então, seria uma medida que é a diagonal maior vezes a diagonal menor, que coincide com a base e a altura, dividido por 2, né? Do círculo, eu tenho a minha área, é π vezes r ao quadrado. Então, π, a gente pode usar aqui, aproximar para 3,14, mas ele é um número que tem infinitas casas. O comprimento, ou seja, essa medida em volta do círculo, ela vale 2 vezes π vezes r. Eu fiz essa dedução da fórmula do círculo, aqui, ficou um pouquinho mais apagado, mas ela está aqui. Então,
Qual a diferença para começar entre circunferência e círculo? Circunferência é a união dos pontos equidistantes de um centro. Pego todos os pontos que têm a mesma distância desse centro ali, e esse eu tenho a circunferência. O círculo é a região delimitada pela circunferência. Então, eu calculo a área do círculo, que é a região delimitada pela circunferência. Tá? O comprimento de um círculo. Então, essa medida que vai essa medida aqui, né, que eu estou mostrando aqui de uma extremidade a outra, a gente chama de diâmetro. Se eu pegar o comprimento, a medida em volta, pego um círculo, um prato, uma roda de bicicleta, qualquer coisa circular aqui, tá? Meço em volta com barbante e meço o diâmetro aqui. Se eu colocar a medida do comprimento dividida pela medida do diâmetro, dá aproximadamente 3,14. Ou seja, cabe 3,14 vezes essa medida do diâmetro em volta do círculo, tá? Então, esse 3,14 é uma constante que nós chamamos de π. Ela recebe o nome de π. Logo, então, o comprimento dividido pelo diâmetro dá 3,14. Eu multiplicando cruzado aqui, eu tenho comprimento igual a 3,14 vezes d. Mais o d, que é o diâmetro, equivale a duas medidas do raio. O raio lá na bicicleta é o que liga o eixo ao aro. Então, o raio, eu tenho dois raios. O diâmetro eu posso trocar por dois raios. Logo, a fórmula fica assim, comprimento igual a 3,14 vezes 2 raios. Comprimento igual a 3,14, lembramos que é π. π vezes 2 raios, vezes 2 vezes r. Aqui a multiplicação tanto faz a ordem, então eu posso colocar 2πr. E eu tenho a dedução aqui da fórmula do comprimento da circunferência. Ora, para a área, imagine você fatiando uma pizza aqui. Eu fatiei aqui ela em 8 pedaços. Ah, mas não contente, eu vou fatiar mais. Aqui eu coloquei 16 pedaços. Se eu fosse deixando esses pedaços cada vez mais estreitos, cada vez menores, e eu fosse montando dessa forma, vocês veem que essa faixa aqui resultante, ela tende a ficar um retângulo. Quanto menores, quando esses pedaços aqui forem tendendo, esse número de pedaços for tendendo a um número muito grande, né, um número tendendo ao infinito, a gente vai ter a aproximação aí de um retângulo. Logo, a base do retângulo, vejam que a base, imagine isso aqui no retângulo, a base é metade desses pedacinhos aqui, dessas fatias da pizza, porque metade delas estão voltadas para cá e a outra metade para lá. Então, nós temos das 16 fatias, aqui eu tenho 8 fatias aqui desse lado. Logo, essa medida aqui é o comprimento da circunferência que eu tinha em volta aqui, dividido por 2. É a metade desse comprimento, né? Isso eu vou chamar de base. E aqui eu tenho minha altura h. Tá? Então, a minha base, substituindo o c aqui, o comprimento pela fórmula que nós já achamos, 2 vezes π vezes r, a nossa base é 2 vezes π vezes r, dividido por 2, então sobra πr. Essa base aqui mede π vezes o raio, tá? π vezes raio. Agora, para calcular a área do retângulo, é só nós multiplicarmos a medida da base pela altura. Então, eu tenho a base, que vale πr, vezes a altura. Mas a altura, vocês podem ver que a altura é o próprio raio. Cada medida desse pedacinho é o próprio raio. Então, eu tenho a área do triângulo, base vezes altura, a base é πr e a altura é o próprio raio. Então, eu vou ter π vezes r vezes r. Então, π vezes r ao quadrado. Eu chego aqui à medida da área do círculo. Tá? Então, foi demonstrado aqui a área e o comprimento do círculo. Então, essas são as fórmulas aqui para as principais figuras planas aí que vão estar aparecendo aí, que vocês precisam muitas vezes calcular a área delas. Geometria espacial, então, passa para o tridimensional. Olha só, o cubo. Então, esse aqui é uma face. Essas linhas aqui são as arestas e cada pontinho disso aqui representa o vértice, tá? Então, no cubo eu tenho 6 faces, eu tenho 4 arestas aqui embaixo, mais 4, eu tenho 12 arestas, e eu tenho 8 vértices, tá? Tenho 8 vértices. Então, a área superficial, a área da superfície é 6 vezes a área do quadrado. Cada A, eu coloquei A como sendo a medida da aresta. Então, aresta vezes aresta tem a área do quadrado.
Então, 6 vezes isso aqui me dá a área da superfície do cubo. E o volume é A ao cubo, que é a medida da aresta ao cubo. Paralelepípedo é a área da base vezes a altura, ou seja, a medida largura vezes comprimento vezes altura. E o volume. A área superficial é 2 vezes o A vezes B, que vai dar a área desse retângulo. Então, eu tenho um retângulo embaixo e outro em cima. 2 vezes A vezes C, que tem esse outro retângulo, tem um aqui e outro aqui. E 2 vezes B vezes C, né? Então, A vezes C e o B vezes C também, que são o B vezes C esse aqui, né? Certo? Então, a B seria a parte de baixo e a de cima, a B. A C seria essa parte que aparece, essa face aqui, né? Medida A vezes a C, seria essa face aqui, a face lá de trás. E a BC seria essa pontinha aqui dessa caixa e essa pontinha dessa caixa, tá? Prismas, então, de modo geral, aqui o volume é a área da base vezes a altura. Aí a base depende se ela for um triângulo, se for um quadrado, se for um retângulo, tá? Então, esse aqui é um prisma, ele possui aqui as faces opostas, essas duas faces opostas aqui, idênticas, tem um prisma. Ao contrário da pirâmide, que eu tenho uma base aqui, e aqui termina somente num vértice, né? Então, a diferença entre prisma e pirâmide. O cilindro, então, né? O cilindro, o volume é a área da base vezes a altura. Então, π vezes r quadrado, que é um círculo, vezes a altura, volume. A área lateral, então, a área lateral, se eu imaginar isso aqui sendo uma lata, né? Eu abrindo essa lata, essa lateral aqui vai me dar um retângulo, 2πr, que é o comprimento dessa circunferência, vezes o h. Então, eu tenho a área lateral. E a área da base, base inferior e superior, digamos, da base, do fundo e da tampa da lata, né? Eu vou ter πr quadrado, é a área do círculo. Como eu tenho 2 círculos, eu tenho 2πr quadrado. Claro que eu posso colocar o π em evidência, o 2 em evidência, aqui também eu tenho uma fórmula aqui, já numa forma mais resumida que essa, tá? Mas assim já dá para nós calcularmos a área superficial. A pirâmide, então, a pirâmide é a área do prisma, que a área do prisma, o volume, aliás, né, o volume do prisma é a área da base vezes a altura. O volume do prisma, a área da base vezes a altura. Para a pirâmide, eu divido por 3 isso, tá? Divido por 3. É um terço da área se ele fosse um prisma. Tá? O cone, então, é o volume do cilindro, πr ao quadrado vezes h, dividido por 3. Então, ele é um terço de um cilindro. Se ele fosse um cilindro, eu divido por 3 e tenho um cone. E a esfera aqui tem o volume 4πr ao cubo sobre 3, né? R sendo o raio. E a área da superfície também 4πr quadrado. Também dá para deduzir essas fórmulas aqui, mas não vou fazer isso todo tempo. Então, nós temos aqui as várias fórmulas aqui para os sólidos geométricos, tá? As figuras espaciais. Então, para que vocês possam calcular aí os volumes e as áreas das superfícies dessas figuras. Alguns exercícios resolvidos para a gente discutir aqui. Então, calcule a área da região destacada. Então, aqui eu tenho dessa região destacada aqui, onde está o meu mouse aqui. Então, aqui eu vou calcular a área desse quadrado, lado vezes lado, ou seja, lado ao quadrado. Cada lado mede 20, então 20 ao quadrado, 400 centímetros quadrados eu vou ter de área. Agora, a área de 1/4 do círculo. Imagina essa área aqui, ó, ela é um círculo dividido por 4. O círculo viria aqui, né? Então, a área do círculo é πr ao quadrado. 3,14 foi utilizado com 2 casas só, né? Vezes o raio. Veja que essa medida do lado, ele seria o próprio raio do círculo. Então, 20 ao quadrado, 314 centímetros quadrados. Agora, a área da região destacada seria a área do quadrado menos a área desse setor circular aqui, né? Então, vai me sobrar 86 centímetros quadrados. Então, olha só, associação de duas fórmulas de área do quadrado, a fórmula da área do quadrado e do círculo aqui.
certo? Foi tranquilo essa aqui. 2. Calcule a área da região a seguir. Então, olhando para essa figura, eu vejo que aqui eu tenho um retângulo de 4 de base e 3 de altura. Aqui eu tenho um triângulo. Esse triângulo aqui vai ter 3 de base e 2 de altura. E aqui eu tenho metade de um círculo, com o diâmetro 3, então, portanto, o raio 1,5. Então, foi calculada primeiro essa área do triângulo de altura 2 centímetros. A área do triângulo é a medida da base, que é 3, vezes a altura, que é 2, sobre 2. Então, acabou dando 3 centímetros aqui. Eu tenho que mudar aqui, tá? Então, aqui, mudando aqui. Vamos alterar aqui. Então, 3. Vamos alterar a resposta aqui, tá? Aqui, 3 centímetros. Então, a área do triângulo de altura 2 centímetros. A medida da base, que é 3, vezes a altura, que é 2, dividido por 2. Vai me dar 3. A área do retângulo é 4 de base e 3 de altura. 4 vezes 3, 12. E a área de 1,5 do círculo. Veja que o diâmetro é 3 centímetros, logo o raio é 1,5. Então, eu tenho 1,5, por que 1,5? Porque é metade do círculo, já coloquei metade da área do círculo, πr ao quadrado. E 3,14 vezes o raio, que é 1,5 ao quadrado. Então, fazendo essas contas, 3,14 vezes 1,5 ao quadrado sobre 2, vai dar 3,53. Então, aqui eu só tenho que alterar que aqui era 3, ficou 6 aqui, né? Então, fica 3, né? Então, eu tenho 3 mais 12 mais 3, tá? Vamos somar aqui. Eu tenho 12 mais 6, eu tenho 18,5325 centímetros quadrados. Certo, gente? Então, aqui nós temos a nossa área calculada. Vamos para frente, então, com geometria espacial. Então, foram só 2 exemplos aqui. Geometria espacial. Um cubo possui uma área total de 54. Qual o volume desse cubo? A área da superfície é 54. Atenção, ó. Solução. Se a área total é 54, a área de cada face é 9. Então, tá? Porque o cubo tem 6 faces, né? Então, 54 dividido por 6 vai dar 9. Então, cada face, aliás, tem 9 metros quadrados. Se a área de cada face é 9 metros quadrados, cada lado do quadrado, que a forma é de 3, porque 3 vezes 3, 9. Então, descobri agora a medida da aresta. Vale 3. Logo, podemos calcular o volume, então, que o volume é aresta ao cubo, 3 ao cubo, dá 27 metros cúbicos. Cabe dentro desse cubo. Tá? Interessante essa questão aí. 2. Calcule o volume de um prisma triangular de altura 10 centímetros, cuja base é um triângulo equilátero de aresta 4 centímetros. Então, essa aqui é a base, tem um triângulo equilátero de aresta 4. Tá? Existe uma fórmula também para cálculo da área de um triângulo equilátero a partir das medidas da medida do lado, né? Eu não passei aqui, porque aqui eu fiz a dedução aqui, fiz a obtenção aqui através do teorema de Pitágoras, da altura. Então, peguei essa face aqui, vim para cá, desenhei a altura dela, tirando esse pedacinho aqui, então eu vou ter a aresta vale 4, então essa medida é 4. Isso aqui vai ser metade de 4, metade da aresta, então 2. Eu posso calcular essa altura H através do teorema de Pitágoras. Então, 4 vai ser minha hipotenusa, 2 um cateto. Falta achar o outro cateto. Tá? 16, 4. Então, acabou dando 3,46. H ao quadrado igual a 16 menos 4, dá 12. Raiz quadrada de 12, né? 3,46 aproximadamente. Certo? Sobre o teorema de Pitágoras, vocês também terão uma aula lá nesse curso aqui, que vai abordar aí, relembrando o teorema de Pitágoras. Então, volume do prisma. O volume é a área da base vezes H. Cuidado, o H da fórmula acima é, na verdade, a altura do prisma.
essa altura aqui, não é essa altura do triângulo, foi acabando utilizando a mesma variável aqui, né? Então, nesse caso aqui, o volume vai ser a área da base, porque a base do triângulo foi calculada aqui, então a área da base, que é base, pensando nesse triângulozinho aqui, né? Pensando nesse triângulozinho aqui, então tem a base 4, aqui, a base vai ser aqui 4, e essa altura aqui nós calculamos, 3,46, 4 vezes 3,46 sobre 2, deu 6,92. Então, essa é a área da base. Vezes esse H aqui, essa altura aqui, na verdade, é a altura do meu prisma, tá? Então, vezes 10, aqui dizia na questão, altura 10. Então, deu 69,2 centímetros cúbicos aqui, esse prisma, tá? Esse prisma. Questão 3. Uma peça de madeira tem as dimensões e forma da figura abaixo. Qual o volume de madeira empregado para fabricar essa peça? Veja que é um cilindro com um buraco no meio. Então, a ideia é calcular o volume desse cilindro aqui, depois calcular o volume do cilindro, que é esse buraco aqui, e subtrair. Tá? Então, eu chamei de cilindro externo, sólido, como se não tivesse buraco, né? 3,14 vezes R ao quadrado, tá? Vezes R, porque o diâmetro é 20, então o raio é 10, né? 10, né? O diâmetro que é 20, então o raio, a medida do raio é 10. 10 ao quadrado vezes a altura, 6. Tinha essa medida aqui, 1874. Do cilindro interno, a região vazia. Então, 3,14 vezes R, medida do R vai ser 5. Aqui eu tenho o raio 10, o diâmetro 10, então o raio 5. Ao quadrado vezes a altura 6. 431. Subtraindo aqui, eu tenho 1.413 centímetros cúbicos, tá? 1.000 centímetros cúbicos, 1 litro de água. Caberia 1 litro e 413 ml de água, tá? Interessante, gente, as aplicações aqui que nós temos na área mecânica, por exemplo, né? Por exemplo, se eu quisesse calcular aqui o peso de uma chapa metálica. Imagine você com uma chapa metálica, aí, né? Uma chapinha, uma chapa lá, ser carregada lá num caminhão, lá, por exemplo. E você quer calcular quanto que ela pesa, essa chapa metálica. Desenhando ela no braço aqui. Tá? Então, você quer calcular aí o peso dessa chapa aqui. Então, essa chapa aqui é um bloco retangular. Eu posso calcular aqui largura vezes comprimento vezes altura. Por exemplo, essa chapa aqui tem, sei lá, 1 metro de largura, 5 metros de comprimento e altura de 10 centímetros, 0,1 metro. Calculo o volume dela. Aí vejo de que material ela é formada. Por exemplo, se é ferro. Vou lá na internet e busco lá a densidade do ferro, tá? Densidade do ferro. E aí multiplico. Por exemplo, se desse 1 metro cúbico, se fosse de água, 1 metro cúbico de água pesa 1.000 quilos, tá? 1 metro cúbico de ferro pesa muito mais que 1.000 quilos, tá? Eu tenho o valor da densidade lá de alumínio, tenho peso tal. Então, eu posso saber, por exemplo, estimar o peso de uma determinada peça, por exemplo, uma boa utilização, tá? Ou, por exemplo, na área mecânica, aqui, calcular medidas desconhecidas em peças aí. Tá? Por exemplo, aqui eu tenho a distância entre esses furos, 12, aqui mais 12. Qual que é a medida aqui? Aqui é Pitágoras, né? Aqui Pitágoras eu consigo calcular. Distância entre eixos, aqui entre duas polias, certo? Ó, medidas desconhecidas. Eu tenho muita geometria aí dentro da mecânica, tá? A distância entre esses dois chanfros aqui, dessa figura. Então, eu tenho muita utilização aí da geometria dentro da área mecânica. Então, por isso a importância da gente estudar aí toda essa parte aqui, vocês podem ver aí no desenho mecânico aqui, tá? Cálculo de cota X a seguir. Aqui já tem uma utilização da trigonometria aqui, tá? Então, eu tenho muita utilização. Certo, gente? Agradeço a atenção de vocês, desejo bons estudos e um abraço a todos aí.